Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A todos e a todas. Aqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook. Que sejam bem-vindos a mais um culto racional para o nosso Deus Todo-Poderoso. Colocando também uma campanha de oração pelos nossos filhos, né? Para que eles venham ser abençoados por Deus cada dia mais. Já são uma bênção, então tem que ser mais abençoado ainda. Então, quando a gente ora e suplica ao nosso Deus, Ele abençoa. E nós temos que orar. A palavra diz que a gente tem que orar sem cessar. Então, quando nós estamos orando, o Senhor, Ele entende o nosso sofrimento, as nossas situações adversas. Vamos colocar em pé, orar uns minutinhos, apresentar nossas razões ao nosso Deus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, em nome de Jesus, apresentamos nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar, para pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, que tem desagradado ao Senhor e ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, nos purificá-la para as nossas vestes, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, porque nós estamos preparando para aquele grande e terrível dia do Senhor. Então, meu Deus, abençoa, Pai, a cada família aqui representada, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os nossos vizinhos, do lado esquerdo, na frente, nos fundos. Meu Deus, traga, meu Deus, a prosperidade neste lugar, derrama a tua paz, Senhor, para que o nome do Senhor continue sendo, meu Deus, eternamente glorificado e exaltado. Meu Deus, abençoa o bairro de Perdões, abençoa, meu Deus, o estado de São Paulo, meu Deus, abençoa, Senhor, o Brasil, estende, meu Deus, tuas mãos de poder, estas mesmas mãos, Senhor, tirou aquele povo do Egito, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos a Ti, Senhor, socorre, meu Deus, os Teus filhos, Pai. Queremos, meu Deus, viver o novo do Senhor. Sabemos, meu Deus, que muitos não obedecem a Tua palavra. Nós queremos fazer para o Senhor o nosso melhor. Que tudo que fizermos seja para a glória, para a honra do nome do Senhor. Meu Deus, receba, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa intercessão. E que a palavra do Senhor, meu Deus, ela venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades. Que seja, meu Deus, um confronto espiritual de Teu Espírito Santo, que habita em nós, seja o recomendador dessa palavra neste dia. Que seja Ele, meu Deus, em nossas vidas, para nos abençoar, para nos proteger. Acampe anjos, meu Deus, nos quatro cantos desta casa de orações, para que possamos, meu Deus, ser protegidos, Pai. Para que o escudo, meu Deus, não venha ser interrompido pelo mal. Meu Deus, protege, Senhor, os Teus filhos, Pai. Não permita, Senhor, que o mal se levante contra a Tua igreja. É tudo isso, meu Deus, que nós te pedimos nesta noite. E também lhe agradecemos, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. E que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ouvir os hinos congregacionais. Hino de 200, número 243. 2, 4, 3. Abrimos o culto. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer um coral para glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em Teu nome.
vida pra tua igreja, ó, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Aí, ó. 523. Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 523. Glória a Deus. Cristo, a fonte escondida. Eu também dei só de louvar o mas abri aqui. É o que Deus quer. Do jeito que eu abri, então. Vamos lá. Me ajuda aí, gente. Que eu não sei. 1, 2, 3. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos dá de fartar. Água sairá, viva mandará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham e sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos que água viva não pode reconter. Água sairá, viva mandará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar.
Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. A nossa alma viva manará da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É desta maneira que o Senhor nos ordena adorar em espírito e em verdade. Você está indo embora. Abra suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Sobre esse versículo em diante. Vamos falar de uma coisa muito importante da igreja, a vocação missionária da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos colocar em pé em reverência para o Senhor. Está escrito assim. O subtítulo diz: Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Versículo 4 está escrito assim, as Sagradas Escrituras. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve o pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados, antes que fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, nos pregamos o Evangelho de Deus. Então, veja bem, o Evangelho da paz, eu sempre falo, né, na igreja, que pregar a palavra de Deus é tão fácil. Qualquer um pode pregar. Mas agora prega o Evangelho da paz. Aí começa a subir o inimigo contra você, porque você vai ministrar a palavra sem mistura, a palavra pura, uma palavra viva. Então, começa a incomodar. E a palavra de Deus, ela é assim, ela é confronto. Se não tiver confronto comigo, com vocês, que palavra de Deus é essa? Hoje em dia está tão facinho, né? A gente vai ver aí as pessoas ministram a palavra de Deus para massagear o ego da igreja. Não, o ego da igreja é aqui, ó. Palavra. A gente não vai massagear ego, não. Ou aprende, né? Porque a palavra de Deus, ela é dura. A gente
livre-arbítrio. Nós temos que obedecer essa palavra. Se não obedecer essa palavra, de nada vai valer. Aí eu vou ser só o que? Um mero frequentador de igreja. Porque eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Não cresce, não dá fruto, não acontece nada. Então a palavra ela tem que entrar em nós, ela tem que nos transformar. Porque a palavra de Deus, ela própria diz que ela nos limpa. Nós somos limpos pela palavra de Deus. E quando isso acontece, nós somos transformados. E aí nós começamos a fazer a vontade de Deus. Aí vem o Espírito Santo, nos consagra, nos ajuda, nos desvenda mistérios de Deus, né? Tantos quantos são os mistérios de Deus, maravilhosos. E só quem busca encontra. Como foi nesse louvor que nós louvamos, a fonte escondida. Tem que buscar. Quer viver bem? Buscar Jesus. Quer fazer as coisas de Deus com Ele, com excelência? Busca Jesus. Nós necessitamos de conhecer cada dia mais Jesus. Por mais que a gente esteja na presença de Deus, na presença de Jesus, do Espírito Santo em nós, temos que conhecer cada dia mais a Cristo. Ele é o que move a nossa vida. E Ele na palavra Ele fala: eis que estou contigo até o último dia na terra. Então, a gente pode até perder o Espírito Santo alguns momentinhos, por palavras, pensamentos que pensamos, mas Jesus, Ele não nos abandona. Ele está conosco. Então nós temos que sermos direcionados pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos levar pelo caminho que Jesus foi. Tem que pegar a cruz, tem que seguir a Cristo, porque não é fácil não, né? A gente sabe das perseguições, sabe das lutas, das adversidades, e tudo quanto nos cerca, que são testemunhas boas e ruins também, né? Então temos que estar sempre atentos àquilo que fazemos na obra do Senhor. Amém? A evangelista Beatriz está com a oportunidade. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Voltando aqui no capítulo 15 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 15 de Tessalonicenses. Glória a Deus. Que fala assim: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 16. Vem sim amanhã, tio. Glória a Deus. É no 2, capítulo 2, versículo 16. No 2, Tessalonicenses 2, 16. E nos impediram de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Amém? Então, Deus colocou a gente aqui para a gente continuar levando a palavra. Então a gente não pode recuar. Não foi a gente que escolheu, foi Deus que nos escolheu. Então, é para a gente, é como se aqui na terra nós somos os discípulos do Senhor. Então a gente tem que marchar, olhar para cima, para frente e andar na posição, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o 15 da harpa.
Glória a Deus. Aleluia. O quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me
Deus a oportunidade. Aí, vai chegar aqui, já está abençoado. Saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, Deus é fiel, maravilhoso, né? Estou vendo a nossa irmã ali, pela primeira vez que eu vejo ela aqui, né? Então, se eu me ver esse versículo aqui no Salmo 133, o quão bom é, quão suave que os irmãos vivem e me amam, né? Porque lá no céu não tem placa, não tem nome, é um povo que vai morar no céu. Que bom que se todos se unissem, a gente poder falar do amor de Deus, né? Pessoas chegam e vão saber que tem pessoas de vários lugares reunidos falando do amor de Deus. O Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então vamos alegrar com a palavra de Deus fala assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Nós temos então que estar juntos, orando, buscando e confiando no Senhor. Eu quero louvar o louvor, que diz assim, uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, de que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, eu mesmo, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amado, esse louvor, ele vem nos lembrar que a gente não sabe se pode ser hoje o último dia, né? Nós temos que aproveitar, levantar de manhã e já agradecer a Deus que nós levantamos. Senhor, me dá mais uma chance. Glória a Deus. Me dá mais uma chance. Eu não amei como é necessário ontem, eu não amei, eu vou amar mais hoje. Senhor, se eu não perdoei ontem como era necessário perdoar, eu vou perdoar hoje. Se eu estendi a mão ao próximo ontem, eu quero estender hoje. Então, esse louvor faz a gente sempre saber que Deus está dando uma chance. Deus está nos dando uma oportunidade. E quando eu me levanto, eu falo, Senhor, muito obrigado, eu levantei. Quantos que não levantaram, quantos que deitaram e está sendo enterrado agora, né? Feliz aquele que vai com o Senhor. Mas nós temos essa chance. Então vamos aproveitar. Muitas vezes a pessoa chega na igreja e fica ali. Perdendo tempo, tem que orar, tem que agradecer, louvar, né? Que a gente não sabe o louvor e vai na rabeira, mas vai, né? Para poder estar ali. Porque aí vem encaixar o louvor. Que eu li agora. O comum com suave é que os irmãos vivem com leão. Se não sabe a letra, levanta a mão para cima, adora, né? Porque o salmista diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiz o santo nome. Às vezes eu estou na minha casa e falo, meu Deus, é tanta coisa para fazer, daqui a pouco eu faço tudo e falo, meu Deus, sabe que eu mesmo? Mas é porque a gente levanta e já agradece a Deus e Deus nos dá aquela força, aquela energia, então nós temos que agradecer a Deus por cada dia.
Então, lembra desse louvor, uma chance igual a esta. Nós temos hoje uma chance. A gente não sabe se vai ter amanhã. Mas, se tiver, amém. Mas sempre nós estamos sempre lembrando que nós estamos tendo chance. Ele está nos dando oportunidade. Amém? Glória a Deus. E com Deus tem uma tarde maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa amada irmã Alice está com oportunidade. Eu sou da igreja com o Pai do Senhor. Amém. É motivo, né, de grande alegria, né? Aleluia, Jesus. Nós está falando da palavra do Senhor. É maravilhoso, aleluia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Diz Isaías 55, é o verso 6, né? Quando se pode achar, né? Aleluia, Jesus. Invocar enquanto está perto. Que dias mal virão, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, enquanto nós podemos buscar, né? Vamos buscar, né? Que nós vamos achar. Enquanto é tempo, né? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, né? Aleluia, Jesus. Então, passa, né? Todas essas palavras vai passar, mas Jesus virá, né? Aleluia. Porque ele disse, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus. Aqueles que creem e for batizados será salvo, né, irmã? Não é só crer e batizar, descer as árvores e deixar, né? Será salvo. Nós temos uma caminhada longa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por causa disso que muitos voltam atrás, né, irmã? Aleluia, Jesus não aguenta. Volta atrás, deixa de ir, de ouvir a palavra e fica aí rodando, né? Aleluia, Jesus. Tem muitos. Aleluia, mesmo na igreja, né, irmã? Aleluia, não vai aos cultos. Aleluia, às vezes estou cansado, estou trabalhando, né? Mas Jesus não cansou, né? Aleluia. Jesus foi crucificado, morte de cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? Aleluia. Ele foi crucificado pelos seus próprios irmãos, né? Os malfeitores. Jesus não merecia, né? Ser aquela morte, mas era que ele tinha, né? Que de morrer e ressuscitar o terceiro dia, para dar-nos vida e vida com abundância, né, irmã? E hoje ele está na glória, intercedendo por todos nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. Nenhum de nós merecia, né? Estar aqui, né? Nós éramos mundano, né? E com a sua misericórdia, Jesus nos trouxe a sua maravilhosa luz. E Ele quer que nós permanecemos, né, irmã? Aleluia. Permanece na sua palavra, aleluia. Então vamos buscar, vamos pedir, vamos humilhar, aleluia, na sua presença, aleluia, Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, irmã, aleluia, Jesus. Vamos buscar Jesus de verdade, aleluia. Como no dia que nós aceitamos, vamos estar mais perto de Jesus hoje, e que é daquele dia que nós aceitamos Jesus como Ele nos aceitou. Nós não aceitamos nada, aleluia. Ele que nos aceitou, aleluia, do jeito que nós Ele nos ama, aleluia. Jesus deixou 99, aleluia, no aprisco e foi buscar uma que estava desagarrada, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus quer salvar, aleluia, a humanidade, aleluia. O Evangelho de Jesus está sendo pregado a todo canto, aleluia. Mas ninguém quer a palavra, né? Passa por cima, que esses crentes é otário, né? É isso e aquilo, mas não é, aleluia. Enquanto há tempo, aleluia, há salvação, mas a porta vai fechar, aleluia. A porta vai fechar.
dia, aleluia. E Noé ouviu a voz, aleluia, do nosso Deus, aleluia. E continuou, diz a palavra, fazendo a arca, aleluia. E ele demorou, aleluia, fazendo aquela arca, 120 anos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E no fim, aleluia, aquele povo era, eu acredito que era fazendo a arca e falando, vem nos ajudar, aleluia, porque vai vir o dilúvio. Esse velho está doido, esse velho está louco, aleluia, qual é dilúvio? Que nem chuva tem, aleluia, glória a Deus, mas nosso Deus é misericórdia, aleluia. Meu Pai eterno, Jesus da glória, aleluia, e ele continuou. Você vê que ele levou 120 anos fazendo essa arca, aleluia, glória a Deus, e nenhum quis aceitar a palavra do Senhor, aleluia, aleluia, só a sua família, aleluia, e os animais, né, irmã? Você vê que os animais foram educados, aleluia, um casal de cada animal, aleluia, um atrás do outro, tem um passava na frente do outro, aleluia, glória a Deus, aleluia, e o ser humano, aleluia, hoje não é diferente, aleluia, o evangelho está pregado em todo canto, aleluia, toda hora, todo dia, aleluia, mas a pessoa passa para lá e para cá, faz um descalço, né, irmã? Mas não importa, aleluia, nós somos, aleluia, que nós temos que evangelizar, tem que pregar, aleluia, tem que falar, porque não vai ter ninguém inocente, aleluia, naquele dia, aleluia, Jesus virá, aleluia, Jesus virá como ladrão de noite, diz a palavra, aleluia, aleluia, então vamos estar percebido, aleluia, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, aleluia, Ele que nos dá força, aleluia, Ele que nos dá ânimo, aleluia, para nos caminhar, para falar do seu amor, para orar, né, irmã, aleluia, glória a Deus, aleluia, é sim, irmã, aleluia, vamos servir a Jesus, aleluia, como Ele viesse hoje, aleluia, Jesus, vamos esperar Jesus, aleluia, não, aleluia, Ele tarda, mas não falha, aleluia, tem gente que diz que Ele tarda, mas não falha, aleluia, outro já desistiu, desde minha mocidade, minha meninice, aleluia, que esse povo fala que Jesus vai vir, né, e não veio até hoje, aleluia, mas Ele vai vir, aleluia. Se Ele vem, aleluia, para cada um de nós individualmente, ou Ele vem arrebatar a sua igreja, aleluia. Diz a palavra que é não abrir e fechar de olho, aleluia. É um abrir e fechar de olho. Ele virá e arrebatará a sua igreja, aquelas que tiver mão preparada, aleluia, Jesus. Ele naquele dia, hoje, agora, Ele é nosso advogado, aleluia, Ele vai advogar nossa causa, aleluia, Jesus, glória a Deus, mas naquele dia Ele é juízo, aleluia, e o juízo, bateu o martelo, não tem mais salvação, né, irmã, aleluia, Jesus. Então, irmão, a palavra como é essa, aleluia, vamos ficar, não vamos brincar, vamos seguir o Senhor, pregar o Evangelho, aleluia, porque Ele vem, aleluia, Ele vem, Jesus vem, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, aleluia, Deus é imutável, é infalível, aleluia, Ele diz nas suas palavras que fora dele não há outro em que nós podemos assegurar, né, irmã, aleluia, Jesus, Ele fere, Ele mata, diz a palavra, Ele vai viver, né, irmã? Aleluia, Jesus, glória a Deus. É Jesus, Ele é o nosso consumador da nossa fé, aleluia. Ele que nos assegura, Ele que cura, Ele que a água é dele, o pão é dele, aleluia, Jesus. Em todo lugar, Jesus é maravilhoso, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Quando Ele foi ter com aquela samaritana, aleluia, lá no poço de Jacó, aleluia, Ele queria pregar o evangelho para a samaritana, lá no evangelho de João 4, aleluia, Ele foi lá, aleluia, e
mandou que os discípulos, né, fossem comprar comida. Aleluia. Que se os discípulos ficassem perto dele, podia ter algum obstáculo, né? Porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Aleluia. Mas Jesus veio para quebrar todo o tabu, né, irmã? Aleluia, Jesus. E ele parou, enquanto os discípulos foram comprar comida, ele parou perto daquela mulher, a mulher estava tirando água, e ele disse, mulher, me dá de beber, né? Aleluia. E ela disse, como eu posso dar de beber? Eu sou samaritano, né? O samaritano não comunica com os judeus, né? Aleluia, Jesus. E Jesus disse para a mulher, se tu soubesse quem te pede da água, tu me daria e eu te daria da água viva, né? Aleluia, Jesus. E ela logo viu, aleluia, que ele era o verdadeiro, o israelita, o rei do judeu, né, irmã? Aleluia. Glória a Deus. E foi na conversa, e ele foi falando, e ele disse, mulher, chama teu marido e vem cá. Aleluia. Ela disse, não tenho marido. E Jesus disse, tu dissesse bem, já tivesse 5, e o que tem agora não é teu, né? Você sabe que se você tiver um marido que não for casado, não é seu marido. Aleluia, você vê? Ele dá o jeito daquela mulher, né? Tu tivesse 5, ou tu tivesse 5, e o que tu tem agora não é teu marido. E ela disse, agora eu vejo que ele é um verdadeiro israelita, né? Verdadeiro, né? Conhece, né? Como é que ele conhecia, né? Ele não estava junto com aquela mulher, os judeus não se comunicavam, né? Mas ele foi naquele diácono e ela já foi falando assim, esqueceu de tirar água e de tudo. E ela falou assim, que nós devemos adorar, né? É nesse monte, ou... Ele falou assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, né, irmã? Aleluia. E ela foi para sua nação, seu povo, aleluia, e falou que ela tinha encontrado com o verdadeiro israelita, né? Aleluia, Jesus. E aquela mulher foi salva, uma palavra maravilhosa. Jesus, ele andava pregando, aleluia, a verdade, né, irmã? E salvando, aí libertando as pessoas do mal, né? Curando, salvando. Hoje ele não é diferente, né, irmã? Ele quer que nós preguemos o evangelho, porque ninguém pode ficar inocente, né, irmã? Aleluia, Jesus diz a palavra que esse evangelho tem que ser pregado a todos, até aqueles que não querem. Você vê que na China eles estão fechando as portas, estão prendendo os pastores, né, a pessoa que pega o evangelho, né? E essa perseguição vai chegar no Brasil, né, irmã? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas se chegar, irmã, aleluia, aquilo que tem dentro de nós, aleluia, não vai ser tirado. Aleluia, não vai ser tirado. Pode ser que a perseguição venha, aleluia, mas aquilo que nós aprendemos, que está aqui dentro, homem nenhum não pode tirar, né, irmã? Aleluia, Jesus. Então, vamos ficar na dispensação da graça, aleluia, e saber que Jesus vem. Aleluia, Jesus vem. Aleluia, Ele vem. Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso condutor. Aleluia, Jesus. Ele está na glória. Ele está à direita do Pai. Aleluia, intercedendo por nós, né? Aleluia, aqui na terra está o Espírito Santo, né, irmã? Aleluia, que leva nós a louvar, que leva nós a falar da sua palavra, que leva nós a confiar, ter fé, né, irmã? É o Espírito Santo. Aleluia, mas um dia, quando ele vir arrebatar a sua igreja, será tirado da terra, né? O Espírito Santo, né? Aleluia, Jesus. Então, essa foi a palavra, irmã. Aleluia, vamos ficar na graça. Vamos servir a Jesus de verdade, aleluia. Saber que Ele é o nosso Salvador nessa terra tão pecaminosa, tão cheia de pecado, né? Aleluia. O que nós vamos ficar fazendo aqui, né, irmã? Aleluia, Jesus. Vamos fazer tudo, aleluia, para naquele dia, quando Ele vir arrebatar a sua igreja, nós subiremos com Ele, aleluia, Jesus.
Sim, tem lá no Mateus 25, fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Aleluia, glória a Deus. Então, as 5 prudentes, eu acredito, né, irmão, que é a igreja, né, que está aqui esperando Jesus, né? E as loucas são aquelas que não quer nada. Diz a palavra que elas estavam todas juntas, né? E elas adormeceram todas. Aí veio um noivo, à meia-noite veio um noivo, aleluia. É uma parábola, né, irmã? Aleluia. Aí veio um noivo e elas se levantaram, aleluia. E as prudentes ainda tinham azeite nas suas vasilhas. Assim, simboliza que elas buscaram, elas cansaram, elas dormiram, que achou que o Pai, nosso Deus, aleluia, Jesus estava tardando, aleluia. E elas adormeceram todas, diz a palavra. Aí veio o noivo e elas se acordaram, se levantaram, aleluia. E as prudentes, as loucas, disse para as prudentes, dá um pouco do seu azeite, né? E ela disse, cabe, se nós te dá um repartir, você vai que acaba, né? Que falta para nós, aleluia, glória a Jesus. Vai e compra, né? E elas foram. Aí veio o noivo, as prudentes subiu com ele, né? E aí elas ficaram, né? Certamente ela foi buscar. Quando voltou, a porta já estava fechada, né, irmã? Simboliza a igreja nos nossos dias, né? Assim, prudente, nós temos que estar prudentes buscando a palavra do Senhor, né, irmã? Aleluia, esperando a sua vida. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, Luiz, glória. Glória a Deus. O Evangelho da Paz eu sempre gosto de falar isso. Ele é tenebroso. A palavra até meio pesada, né? Mas o Evangelho da Paz é isso. É tenebroso. Ele muda, ele transforma, tira todo o mal e abençoa. Então para cada um de nós vivermos esse novo do Senhor. Eu creio. Grandes coisas para o Senhor. Mas sem demorar muito, eu sou meio demorado, né? Eu gosto de falar um pouquinho. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4. Vamos para a gente poder ouvir a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem foi encontrar, já se coloca em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hoje está um pouquinho diferente, mas a diferença quem faz é o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim, as Sagradas Escrituras. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Olha isso. Somente Deus pode provar o nosso coração. Então eu creio que nesse dia de hoje essa palavra veio de encontro às nossas necessidades, para que a gente possa falar do amor de Jesus, apregoar o Evangelho da Paz. Eu não sei, eu aprendi assim, o Evangelho da Paz. Agora, a palavra de Deus, ela é o Evangelho da Paz. Mas só que tem a íntegra, tem o jeito, tem a forma, que muitas das vezes você ministra uma palavra e coloca coisas de fora dentro da palavra. E a palavra não é isso. A
palavra por si só, ela faz acontecer o milagre. Amém? Feche os olhos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, a tua palavra foi lida e agora será ministrada. Mas quem é o homem, meu Deus, para pregar a tua palavra, se não estiver cheio do teu Espírito Santo? E para que isso aconteça, é necessário que eu me diminua, para que o Senhor cresça em mim, para que teu Espírito Santo apareça e toma, Senhor, a boca do pregador, fala na boca do mensageiro, e envia, meu Deus, a tua palavra com poder e com autoridade, grande revelação, e que esta mesma palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo criada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar assento. A vocação missionária da igreja. Será que está? Já sei. Os microfones aqui. E é nuvem. Aí agora sabe. Essa. Som. Amém. Meu Deus. Amados, nesse texto sagrado, Paulo afirma que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele confiar o Evangelho a nós. Olha a responsabilidade. Deus nos deu para a gente pregar o Evangelho. Ah, não, é só pregar. Não, não é só pregar o Evangelho, não. O Evangelho é uma responsabilidade muito grande. Não é para qualquer um pregar o Evangelho. Nós podemos falar da palavra de Deus para as pessoas, mas apregoar o Evangelho da paz é diferente. Tem que pregar com amor, com carinho, com zelo pela essa obra do Senhor. E ainda fala assim, ó, recebemos a incumbência de continuar a obra de Jesus no mundo. E por isso, temos a responsabilidade de desenvolver um ministério missiológico. Precisamos repensar a nossa vocação missionária como verdadeira igreja. Coisa que muitas igrejas estão perdendo, né? A vocação missionária. Ou, como até a irmã falou aí, em sair, evangelizar e buscar as almas perdidas do Senhor. É necessário que a gente faça isso. Porque Deus está sondando o nosso coração. Ah, mas as obras não salvam, mas justificam. Quanto mais a gente fizer para o reino de Deus, mais bênçãos iremos receber. Tanto físicas e espirituais, mais bênçãos espirituais do que físicas. E muitas das vezes a gente fala assim, ah, mas eu faço e não recebo nada. Eu faço e não ganho nada. Eu faço, não vamos ganhar nada aqui não. Aqui a gente só tem que arrecadar elas, as ovelhas, e buscar elas, trazer, limpar, deixar lisinha, limpinha, tirar o carrapato, limpar o focinho, tirar os bichinhos da orelha, né? Deixar ela purificada para Deus poder fazer mais um vaso novo, né? E aí ele dá para cuja função do mundo é a evangelização. Como igreja, devemos ter a consciência de que a principal razão da nossa existência é adorar a Deus e fazer missões. O mandamento do Senhor para nós é, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Essa é a ordem que recebemos de Deus.
responsabilidade missionária da igreja. Ela tem que ser uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que briga no mundo espiritual de uma forma sobrenatural. Nós não temos poder, mas Deus nos dá poder. É Ele quem nos reveste de poder. Quando nós revestimos com a armadura de Deus, pode ter certeza que o inimigo ele vai tentar, mas ele não vai conseguir nada. E a igreja de Deus, ela é uma igreja poderosa. E nós temos o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo Nazareno. É Ele quem nos fortalece. Quando nós clamamos um algo no nome de Jesus, tudo é possível ao que quer. E ele ainda fala aqui, a igreja do Senhor Jesus possui em sua essência nada, a vocação missionária. Cada discípulo de Cristo é um missionário que dá testemunho de Cristo, desde Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. A igreja primitiva não tinha prata nem ouro, porém, com o poder do nome de Jesus, evangelizou o mundo da sua época. Atos 3, versículo 6 e Colossenses 1, versículo 23. Todos que dão testemunho de Cristo está evangelizando. Olha que maravilha. Porque a palavra de Deus, ela vem de encontro àquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. E a própria palavra de Deus fala que grande é a seara do Senhor, poucos são os ceifeiros, porque muitos querem fazer de qualquer maneira e Deus não recebe. Muitos querem fazer uma igreja corrupta, Deus não recebe. Uma igreja que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, Deus não recebe. Se não tiver amor dessa igreja, não vai para frente. Não tem como você agradar a Deus sem amor. Então, quando a gente tem amor, o amor não é um amor pessoal, um amor carnal, mas sim um amor fraternal. O amor, eu tenho que amar o meu amado, minha amada, minhas irmãs, meus irmãos, da mesma maneira que eu amo a mim. Não como era naquela época, né, daqueles homens que tinham os jogos lá, os épicos, que eles amava eles, mas de uma forma diferente. Hoje em dia tem muito aí na academia, né? Olhando para si mesmo, se amando de uma forma que não é amor. Eu esqueci o nome da palavra, mas ela vai vir. O Espírito Santo de Deus vai falar. Como? Se adorando a si mesmo. Deus não quer isso. Ele quer que a gente ame uns aos outros, mas com o amor que Ele deu para nós. Ai de mim, que a irmãzinha chega aqui, a evangelista, eu falo, não gosto dessa irmã, porque ela é missionária, ela é evangelista, ela prega, mas eu não gosto do jeito dela. Já pensou? Como Deus irá receber isso? Será que Jesus iria fazer dessa mesma maneira? A irmã foi feliz em falar da mulher no poço. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, não sei porquê. Que coração duro é esse nosso, gente? Nós não podemos ter um coração assim. Nós temos que ter um coração da mesma maneira que Jesus. Nós temos que fazer as mesmas coisas que Ele fez, do mesmo jeito, amando, se compadecendo das pessoas. Outro dia, eu
estava orando com uma irmã e ela pegou e falou de uma outra irmã que estava passando uma situação. Ela falou assim: pastor, o senhor quer orar com ela e tal? Senhora. Aí ela me contou a situação dela. Meu Deus. Aí eu fiquei tão assim, intimidado com a situação dela. Falei, meu Deus, como é que pode? Pensa, Jó, como é que ele ficou? Essa mulher parecia que estava pior que ele. Eu comecei a sentir uma coisa tão ruim. Eu falei, meu Deus, tenho que orar com essa mulher, precisa fazer alguma coisa. Oramos. Dali 3 dias ela me mandou uma mensagem: pastor, aquelas coceiras que eu tinha, aquela alergia, tinha os caroços pelo meu corpo, saiu tudo, para a glória de Deus. Então, Deus, Ele quer esse tipo de amor que a gente use, sabe, o amor ágape, aquele amor que não é um amor carnal, mas um amor espiritual, que você sabe da dificuldade da pessoa, da situação adversa, e você vai lá e fala assim: não, eu sou contigo. Vamos orar, vamos apresentar a Deus suas razões, vamos suplicar a Deus. Hoje em dia o povo não quer mais orar. Eles falam assim: eu, para preço, não quero nada. Se quiser que ore, porque eu não vou orar. Sabe para onde vai? Não vai para a glória de Deus. Isso pode ter certeza. E aí, a igreja atual possui prata e ouro e o poder do nome de Jesus contínuo à sua disposição. Entretanto, não estamos conseguindo evangelizar o mundo da nossa época. Os dados atualizados das atividades missionárias ao redor do mundo mostram que os desafios são enormes e precisamos investir em missões na mesma proporção que investimos em magníficos templos. Ninguém mais está investindo. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, Paulo faz 4 perguntas missionárias inquietantes e desafiadoras para a igreja. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é muito difícil para se fazer a obra missionária do Senhor. Temos que nos preparar para isso. Hoje em dia está tão assim, coisa leviana pela palavra de Deus, que as pessoas recebem, vêm para a casa do Senhor, assistem um culto, show de luzes, né? E aquele mistério que não aparece. Ninguém é curado. Se não vê surdo ouvir, se não vê cego enxergar, se não vê aleijado levantar. E quando levanta, você vai descobrir, lá na frente você vai ver misticismo, colocando coisas que não é devido, vivendo não a obra missionária do Senhor, mas fazendo coisas do seu coração, para o seu ego, para aumentar o seu conhecimento das pessoas. Ó, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ninguém faz nada, quem faz é Deus. A obra é dele, nós somos dele. Então nós não precisamos nos preocupar em fazer nós o milagre, porque quem faz o milagre é Deus. É Deus que faz acontecer os mistérios. É Deus quem traz a exortação. É Deus quem traz a paz. É
Deus quem faz acontecer o sobrenatural. Nós queremos colocar Deus de lado e falar, não, eu faço, eu aconteço, não acontece nada. Aí vem o outro e fala assim, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para isso. Busca Deus que te dá, que capacita. Deus, Ele capacita de uma maneira que nós não conseguimos entender. E não é para entender, é para viver. Sabe? Quando a gente vive os mistérios de Deus, é diferente. Deus faz coisas que a gente fica assim, paralisado. Comigo já aconteceu tanta coisa, meu Deus. Mas eu fico assim, eu falo, meu Senhor, eu não me acostumei com esses negócios. A gente não consegue se acostumar. Por quê? É tão difícil você ver acontecer um mal. Quando acontece, você fica passado. Você fala, meu Deus, aconteceu. Ainda Deus está zelando da minha fé. As pessoas muitas das vezes na igreja estão perdendo a fé. Não tem mais aquela fé de que falava, hoje eu quero chegar na igreja, eu quero ver o batismo com o Espírito Santo. Eu quero ver uma pessoa ser curada. Mesmo que seja de dor de cabeça. Nem isso acontece. Por quê? Estão deixando o Espírito Santo de lado. A palavra de Deus não tem mais poder. Tem sim. A palavra de Deus ela tem poder para aquele que a prega verdadeiramente, com o coração. Aquele que ensina, como falou aqui na palavra. Quando você ensina, as pessoas olham para você e elas falam, nossa, é diferente. Tal lugar que eu fui não é assim. Mas aqui está diferente. Porque Deus faz assim. Ele vela pela sua palavra. E ela não volta vazia para Ele. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Na primeira pergunta, Paulo se preocupa com a condição do pecador. Como o pecador irá invocar alguém em quem não crê? Na segunda pergunta, Paulo se preocupa com a divulgação do nome do Senhor. O nome do Senhor precisa ser divulgado para o pecador ouvir e aceitar. Na terceira pergunta, Paulo se preocupa com a pregação. Se não houver pregação, o pecador não irá ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pela pregação. E na quarta pergunta, Paulo se preocupa com o envio dos missionários. Os missionários só pregarão se forem enviados. Portanto, fazer missões é divulgar o nome do Senhor para os pecadores ouvirem, e isso implica o envio dos missionários para levarem esta mensagem de salvação aos povos ainda não alcançados. E a gente vê que o êxito da obra missionária depende do esforço conjunto de toda a igreja do Senhor, pois só se faz missões com o poder do Espírito Santo, com o clamor dos que oram, com o dinheiro dos que contribuem, com a responsabilidade dos que enviam e com a fé e a disposição dos que são enviados. Tem que ter disposição. Está lá em Atos 1, versículo 8. Em Atos 13, versículo 2. Como diz o ditado, missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Olha, em Lucas, capítulo 4, versículo 43,
Jesus ensina a necessidade de priorizarmos as cidades não alcançadas, dizendo: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isto fui enviado. Em Mateus 9, versículo 35, a Bíblia revela a incansável atividade missionária de Jesus, dizendo: eu percorri Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, vemos a paixão de Jesus pelas almas, ao dizer: e vendo a multidão, teve muita compaixão deles, porque andavam desarraigados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. As chamas da compaixão divina ardiam no coração de Jesus pelas almas perdidas. Olha só, essas almas perdidas, nós temos que nos compadecer delas. Mas o rapaz ali, ele é da pesada. Jesus também é da pesada. Não da pesada que Jesus é. Quando você fala o nome de Jesus, eles se curvam, eles se entregam. Não tem valentão, não tem bravo, não tem pesado, nada. O nome de Jesus é santo. E quando a gente fala do nome de Jesus para qualquer pessoa que não conhece o Evangelho da Paz, mesmo que ela fique com dúvida, ela não fala nada no momento, mas ela põe um negócio na cabeça: quem é esse Jesus? Quem é esse homem que eles estão falando? Depois passa um tempinho e ela fala assim: quero conhecer esse Jesus. Estou tendo curiosidade de querer saber quem é esse Jesus que vocês tanto falam. E aí a gente fala para eles: é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que morreu na cruz por mim e por você, é Ele que fez acontecer o milagre, e através do nome dele você pode ser salvo se você quiser, basta você tão somente crer. E hoje em dia está tão difícil das pessoas crerem, sabe? Mas Deus dá graça, né? Ele vai nos abençoando, a gente vai falando do amor de Jesus, vai falando daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Quando a gente vai ver, já está nos pés do Senhor. Ou então vem para frente, a mãozinha levantada lá, recebendo Jesus como seu suficiente, exclusivo e eterno Senhor da sua alma. Então tudo isso é Jesus. Lá na igreja, eu falo para as pessoas sempre que eu subo no altar, eu falo, só falo de Jesus. Tem outra coisa para falar. E assim, nós temos que conhecer Jesus verdadeiramente. Eu, pelo que Ele fez na minha vida, eu preciso conhecer mais ainda Ele, sabe? E incentivo as pessoas a querer conhecer, a ter sede de saber quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É aquele que morreu na cruz por nós. Nós não conhecemos Ele, mas Ele nos conhece. E quando Ele vier buscar a igreja, nós temos que subir com Ele nas nuvens, encontrar com Ele. Aí nós vamos conhecer esse Jesus face a face. Nós vamos ver Ele. Aí é o milagre maior que tem, a maior alegria nossa vai ser dar de encontro com Jesus. E a pessoa sentada lá no tribunal de Cristo, ajudando a lhe julgar. Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas que não pensam nisso. Por quê? Não aprendeu, ninguém ensinou, ninguém falou,
Aí eu falo assim, ó, nós vamos estar com Cristo no tribunal de Cristo, ajudando ele a julgar. Não, isso é heresia. Não lê Bíblia, não conhece a palavra, não entende o que Deus tem para nós. Porque eu creio piamente que nós não vamos ficar para a tribulação. Jamais. Não tem como ficar. Eu, principalmente, eu sempre falo de mim. Eu não posso ficar para a tribulação porque Deus me tirou da morte, me trouxe para a vida. E eu ainda vou decepcionar o meu Deus. Ir para o inferno? Não. Quero viver na glória com Deus. Posso até não ver ele lá, né? Porque a glória dele é muito intensa. Mas eu sei que eu vou estar no lugar que Deus preparou para mim. Jesus falou, eu vou preparar lugar. Depois eu venho buscar. Fica aí com o Espírito Santo aí. Deixa ele te direcionar. Mas só que ele fala isso, mas ele fica conosco. Porque ele está com nós o tempo todo. Né? Então, ele está lá, está aqui, porque é um Deus trino. Onisciente, onipresente, onipotente. É Ele quem nos dá as condições. É Ele quem nos dá a oportunidade de nos convertermos a cada manhã, quando abrimos os nossos olhos. E agradecermos, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo esse milagre da vida, de poder abrir os olhos e levantar. Né? Então, tudo isso daí é o Senhor quem faz. Porque quando chegar naquele grande e terrível dia do Senhor, acabou. Aí não tem mais, acabou, já era. Está preparado, não está preparada? Não está preparado, fica, está preparado, vamos embora. Acabou. É assim. Aí as pessoas falam, nossa, mas a palavra de Deus ela é pesada. Não, é realidade. E a gente vê tantas coisas do mal, que tem a palavra deles, e eles cumprem com aquilo que é maldade. Mas as coisas de Deus não querem. Tão difícil isso, né? Mas a gente sabe que a igreja de Cristo, aonde ela estiver, tem mudança, tem transformação. Não importa, possa ter um e eu pregando. A palavra me ensina que onde houver 2 ou 3 ou mais falando em meu nome, ali eu estarei presente no meio de vós. Então, se Deus está presente, é para quê? É para a glória do nome dEle. É para a gente fazer a vontade dEle. E quando Ele nos dá essa condição de fazermos essa vontade dEle, Ele abençoa. Ele abençoa. Porque Ele é um Deus galardoador. E eu não quero nada para essa terra aqui. Eu quero só ter o bastante para me viver. Pregar o Evangelho da paz. O resto eu quero tudo lá de cima. Tá? As bênçãos lá de cima, na glória. E aqui vai começar o tempo, né, da perseguição. A gente já vai vendo que a palavra está se cumprindo. Coisas estranhas estão acontecendo. Né? E às vezes as pessoas falam assim, está querendo botar medo. Não, não é medo, é realidade. Está escrito na palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele. Ela se cumpre. Então, para ela se cumprir, nós vamos ver muita coisa feia, horrenda acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Então, amados, veja bem. A vocação missionária da igreja é essa. É ensinar, é elevar, é aprender para poder fazer. Né? Então, quando a gente começa a aprender, a gente começa a entender que o meu chamado, o seu chamado, cada um tem um chamado específico. E é Deus que chama, não foi nós. Não é nós que queremos. Nós apenas aceitamos e vamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, guarde essa palavra.
oração, bem que ela esteja escrita no coração de cada um de nós, com letras de fogo, para que ela venha arder verdadeiramente no nosso coração, para a gente entender que eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Para me agradar a Deus, eu preciso de ter amor. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso me amar para me amar os meus irmãos. Eu preciso me amar meus irmãos, para me poder amar a Deus. Porque é muito difícil. Então, quando a gente estende uma mão para uma pessoa, não posso estender a mão querendo recompensa. A minha recompensa vem de Deus, é do Senhor. E quando a gente faz sem interesse em recompensa, a recompensa de Deus ela vem muito rápida. Já aconteceu várias vezes, se eu for contar aqui, ele vai passar um bom tempo aí. Mas já aconteceu de, assim, eu estava necessitado de 40 e poucos reais, um negócio assim. Não era muito, não. E fui para o culto pela manhã. Lá em Pirituba, aí o pastor pegou e falou assim: se você tomar posse, você vai sair daqui da casa do Senhor, você vai achar um dinheiro na rua. Eu falei, eu tomo posse. Foi logo no começo da minha conversão, mas eu tomo posse. Fui sair, o negócio me tocou, vai no orelhão. Gente, eu fui no orelhão, quando eu pus a mão em cima, assim, na parte da taxa, dinheiro. Contei. R$42 certinho para pagar a prestação. Não era nem prestação, era a liga. Eu tinha um time de futebol, a gente pagava a liga. Eu precisava desse dinheiro para pagar a liga. E veio o dinheiro todinho, sabe? Assim eu fiquei, nossa, só o Senhor é Deus. Maravilha. Então quando a gente confia nesse Deus que a gente serve, é instantâneo. Né? Ele vem, ele age, você fala, não, já foi. É tão rápido, né, que a gente não entende. Então, a gente tem que ter essa confiança em Deus. Sabe? Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que só o Senhor faz milagre. É o Senhor que vai cuidar da minha família, é o Senhor que vai cuidar de mim, é o Senhor que cuida da minha parentela, é o Senhor que cuida das minhas filhas, sabe? Então, é deixar nas mãos do Senhor. Não preciso me preocupar. Já foi tanto quanto preocupado já. Me preocupava assim demais. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, aquilo e aquele outro? Peraí. Eu tenho que viver hoje, como a palavra nos ensina, intensamente, como se não houvesse o amanhã. É dessa maneira que nós temos que viver. Eu vivo hoje como se não tem amanhã. Porque se chegar tarde, Deus ceifar o meu fôlego de vida. E aí? Adiantou algum plano? Não. Adiantou a preocupação? Também não. E aí eu vou para onde? Ainda quer ir para a glória de Deus? A gente tem que se preparar. Quando a gente se prepara aqui na terra, quando chega naquele momento exato, Deus leva para a glória. Não fica lá. Aquele negócio, meu Deus, eu vou ter que ir para o inferno, não estou preparado. Porque se a gente parar bem, analisar, é isso que acontece. Então, as preocupações, deixa nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de nós. Sabe, Ele tem um zelo por nós, que nós não temos um zelo tão grande como Ele. Que às vezes a gente deixa, né? Deixa Deus primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto plano, para depois ir adorar Ele. É legal. Mas Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Depois família, depois igreja, e aí vamos, né? Trabalho, enfim. Eu quero agradecer aqui a Deus, primeiramente, né? A
todos que participaram desse culto hoje, que é um pouquinho diferente, mas é o Espírito Santo que faz, né? Eu não faço nada, graças a Deus, e nem quero fazer. Longe de mim querer fazer algo, porque eu só quero fazer agradar a Deus. Né? Então, com esse propósito de orar pelos filhos, eu quero estar orando, quero chamar a evangelista Beatriz também, para estar me ajudando em oração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, aqui está a tua igreja, Senhor, a igreja física, todos, meu Deus, imbuídos, Senhor, no mesmo propósito de buscar ao Senhor, meu Deus, enquanto podemos achar, de fazermos, meu Deus, a tua vontade, e nos prepararmos, Senhor, para aquele grande e terrível dia do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós levantamos, meu Deus, nossas mãos santas em prol da vida dos nossos filhos. Essas pessoas também que estão nos acompanhando pelo Facebook, estão clamando ao Senhor, meu Deus. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Porque desde o ventre da mãe de cada um dos que estão nos assistindo, o Senhor chamou pelo nome. Então, meu Deus, tem pais, tem mães preocupados com os teus filhos. Livra, meu Deus, esses filhos, Senhor. Tira eles, meu Deus, do vício, da bebida, da prostituição. Que eles venham, meu Deus, viver um novo do Senhor. Que eles venham conhecer, Pai, o teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Que eles venham conhecer, meu Deus, o teu Espírito Santo. Que eles venham, meu Deus, mudar de atitudes, de comportamentos, porque somente o Senhor pode fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, aqueles que estão no leito de hospitais. Dá vitória, Senhor. Muda, Senhor, essas histórias. Visita as CTIs, as UTIs, Pai. As UTIs neonatal, meu Deus. Visita os berçários. Meu Deus, dá vitória a esse povo, Senhor. Nós vemos, Senhor, tanta coisa acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil e São Paulo. Meu Deus, para que essas pessoas venham ser alcançadas pela tua graça, que a tua misericórdia, meu Deus, as estenda a cada uma dessas pessoas que estão sofrendo. Meu Deus, a essas famílias, Senhor, que perderam seus filhos e não conseguem encontrá-los, meu Deus. Traga eles de volta em paz e segurança. Abençoa, meu Deus, a cada família representada. Dá, meu Deus, o teu poder a cada um, Senhor. Coloca, meu Deus, a tua paz no coração de cada uma destas mães, de cada um, meu Deus, dos pais, Senhor. Abençoa esses filhos, meu Deus. E muitas das vezes dizem, ali não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito. Eles dizem, meu Deus, que ali, Senhor, só a cadeia ou a morte, mas o Senhor livra da morte, o Senhor livra da cadeia, o Senhor traz para o teu seio, Pai, para que conheçam a Jesus Cristo, meu Deus, da vitória. Prospera, meu Deus, na vida desse povo, Senhor, em todas as áreas, que não seja, meu Deus, a vontade do homem, mas sim a vontade do Senhor. Faça, Senhor, sobrenatural acontecer. E assim o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Em concordância com a oração aqui do pastor, e de cada uma das nossas famílias, Senhor, que precisa ser alcançado, eu coloco diante do seu altar, Pai. Não somos nada, mas o Senhor é grande e poderoso para fazer tudo o que pensamos ou desejamos. Coloco nas tuas mãos, Senhor, a nossa caminhada, Senhor, para onde iremos, só tu tens a palavra de vida eterna, Pai, em nome de Jesus. Cubra-nos, Senhor, com o sangue do teu Cordeiro. Coloca as tuas armaduras espirituais em nós. Coloca o Salmo 23, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não deixe que nos falte, Senhor, a fé, a perseverança a cada dia. Porque quando oramos pelo outro, o Senhor cuida da
nossa família. Então cuida de nós, Senhor. Somos pequenos, mas o Senhor é grande, o Senhor conhece o nosso coração. Somos falhos, somos pecadores, mas estamos na tua direção. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu teu filho para morrer ali na cruz do Calvário, Senhor, e pelas tuas pisaduras fomos sarados, Senhor, porque aquele que o busca, o encontra. Queremos buscar o Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada madrugada, Senhor. Oh Pai, temos que reconhecer que somos pecadores, somos falhos, Senhor. Venha colocar teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, em nossa casa, na nossa família, na nossa obra, papai, porque tudo é do Senhor, o Senhor nos escolheu. Oh Pai, cuida de nós, Senhor. Não sabemos orar, mas sabemos clamar a Ti, Senhor. Estamos clamando aqui, Senhor, nesse lugar que o Senhor deu para a gente estar orando, papai, clamando pela família, pela nossa família, pelos irmãos, pelo Peru, Senhor, pelo Brasil, pela nação, por Jerusalém, a África ali, que muitos estão morrendo, Senhor, por pregar a Tua palavra. Oh Pai, cuida de nós, Senhor, cuida de nós, Senhor, aleluia. Precisamos do Senhor, Pai, dá-nos a direção, Senhor. Não sabemos para onde ir se o Senhor não estiver conosco, igual o Senhor estava ali, Senhor, no deserto com Moisés, Senhor. Fica conosco, Pai. Nos ensina a cada dia. Temos que aprender com o Senhor. Não sabemos de tudo, Senhor, mas o Senhor nos mostra no sonho, nos mostra na caminhada. Dá um livramento, Senhor. Cuida dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, porque eu posso sentir a Tua presença aqui, Senhor. Se não fôssemos escolhidos, não sentiria a Tua presença, papai. Obrigado. São poucos que podem sentir, papai, do fundo do coração, porque queremos rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração diante do Senhor, Pai. Aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, alcança, papai, que a nossa oração venha chegar, Senhor, aí no Teu trono de justiça, papai, com Teu filho aí do lado, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor nos trouxe um Consolador. Aleluia, o Senhor nos trouxe um Consolador para que a gente possa estar andando, Senhor, de cabeça erguida, marchando, papai, marchando ao alvo que é o Senhor a cada dia. Não vamos andar sozinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela palavra. Obrigado por cada irmão que está aqui na Tua casa. Alcança os familiares, alcança o objetivo que o Senhor colocou no coração desse seu irmão, de sua irmã. Em nome de Jesus. Sim, obrigado, Senhor. É que eu te peço nessa noite e já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todo mundo um pouquinho mais leve, né? Deus faz assim. Vamos embora. Já chegou a hora, né? Sabe que eu não sei nem que oração, nem preocupado eu estou. Mas Deus está no controle. Amém? Feche teus olhos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, sim, meu Deus. Deus todo-poderoso, nos leva, meu Deus, teus filhos e tuas filhas em paz e em segurança para os seus lares, Senhor. Livra, meu Deus, do nome mal, do enfermidade. Livra, meu Deus, do mal de fogo e nada, da mal perdida. Leva, papai, para cada um na sua residência, Pai, dando, meu Deus, a eles uma noite com sono do justo, um sono reparador, para que eles possam, meu Deus, viver o novo do Senhor. E amanhã, se for da vontade do Senhor, possamos abrir os nossos olhos e viver o milagre da vida. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as ricas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre vós permaneça, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Está encerrado mais um culto de adoração ao Senhor.